E com a PEC 287, o que é que vai mudar? Bem, eu vou me limitar ao regime próprio, viu? Regime geral, a gente pode até falar mais daqui a pouco, mas eu acho que o que interessa para vocês realmente é o regime próprio, o que é que vai mudar, né? Bem, no relatório, continua aí está do lado esquerdo o texto original. O texto original era extremamente draconiano, extremamente. Eu acho, inclusive, que foi uma estratégia política do governo federal. Nas conversas que nós tivemos, já deu para notar que isso foi uma estratégia. Ele colocou um texto que sabia que não ia passar nunca aquele texto. Extremamente draconiano, idade mínima 65 anos para homem e mulher igual, em qualquer hipótese, etc, etc. Para depois vir com o substitutivo e dizer, olha como eu aliviei, olha como eu estou negociando e poder tentar passar isso no Congresso Nacional. Aqui à esquerda é o texto original, esse aqui é o texto original, a PEC que foi apresentada pelo governo, e do lado direito que foi aprovado no relatório da Comissão Especial para analisar a PEC 287, que, na verdade, o substitutivo, que foi agora apresentado pelo Arthur Maia, depois de um jantar que teve aqui, para servidor público, ficou basicamente a mesma coisa, um pouquinho pior somente. Mas aí é o que nós temos aprovado. Apresentado, não tem nada aprovado, graças a Deus. Incapacidade permanente do servidor continua havendo, sem problema, mas fica obrigatória a realização de avaliações periódicas para a aposentadoria por invalidez. Compulsória fica nos 75 anos de idade, voluntária, 65 anos homem, 62 mulher, com 25 de tempo de contribuição. Baixaram do regime geral para 15, mas mantiveram do servidor em 25. Ora, o discurso não era de igualar servidor com regime próprio com regime geral? Por que baixaram o regime geral e não baixaram também o servidor para 15 anos? Né? Tá, é incoerente com o próprio discurso, na verdade, que vem sendo apresentado pelo governo. Para o servidor, 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo, continua essa exigência também. Professor também vai se aposentar com 60 anos de idade, igual para homem e mulher, e 25 de contribuição, né, houve essa diminuição. O cálculo vai ser o mínimo, salário mínimo, o máximo, o teto do regime geral de previdência social. A gente está falando aí do primeiro pilar, né, do regime próprio. Aí tem depois a complementar, que é feita, né, pela FUNPRESP. Né. Os proventos serão calculados pela média aritmética das suas remunerações e salário de contribuição, selecionados na forma da lei. A lei é que vai dizer como é que vai ser calculado. Inicialmente vai ser a totalidade desde 94. Pega de julho de 94 do plano real até a data da aposentadoria e faz a média dos seus salários de contribuição limitados ao teto. Né? Limitados ao teto. Até que a lei venha disciplinar a matéria, o cálculo vai ser de 100% desde julho de 94, aí desde o início da contribuição, ou se for depois de julho de 94 começou a contribuir, após o início da contribuição, pode vir uma lei aí alterando isso, porque, por exemplo, o regime geral hoje despreza as 20% menores, né? Hoje, com a proposta de emenda à Constituição aí também, pode ser que mude isso, é provável que mude isso para ser 100% também. Mas aí pode estabelecer, por exemplo, isso, que despreza os 20% menores, né? Pode ser que venha isso. Nas hipóteses de aposentadoria voluntária, atividade insalubre, atividade policial e professor, o valor vai ser 70% da média, né, observando para as contribuições que excederem o tempo de contribuição, 25 anos. Do primeiro ao quinto grupo, 1% por grupo. Do sexto ao 10º grupo de 12 contribuições, 2% do grupo. A partir do 11º grupo de 12 contribuições, 2,5% por grupo. Ou seja, precisa de 40 anos de contribuição para atingir os 100%. Né? Você vai precisar de chegar, né, para esses casos aí que nós temos, da voluntária, insalubre, policial e professor. Para professor, vai ter esse cálculo diferenciado. Vai ficar assim, né? 25 anos de contribuição 70%, 26, 71,5%, até chegar a 40 anos de contribuição e 100% do valor da média dos salários de contribuição. É como está na emenda. E regra de transição? Bem, regra de transição, para mim, na emenda, é um dos piores absurdos que estão sendo praticados, é o que está sendo feito aí na regra de transição. Na anterior, né, na redação original, ele previa aí uma regra de transição
até mais razoável. A atual, no relatório, como é que ficou? 55 anos de idade mulher e 60 homem. 30 de contribuição mulher, 35 se for homem. 20 de serviço público e 5 no cargo. 30% de pedágio sobre o que falta para cumprir 30 anos de contribuição. E a cada 2 anos, essas idades vão sendo acrescidas em 1 ano, né, sendo isso reproduzido a cada 2 anos, até 62 anos de idade e 65 anos homem. Ou seja, essas idades mínimas, 55 e 60, vão aumentando até chegar a 62 e 65, tendo a obrigatoriedade aí do cumprimento de um pedágio de 30% para chegar aos 35 anos de contribuição homem e 30 mulher. Mas o pior ainda estava por vir, que é a fórmula do cálculo. Quem ingressou no serviço público até 98 pode optar pela redução da idade mínima de 55 para mulher e 60 para homem, segundo o parágrafo 1º do artigo 2º da PEC. Em 1 dia de idade para cada dia de contribuição que excedeu o tempo de contribuição de 30 anos de mulheres e 35 de homem. Essa ainda ficou razoável, ficou naqueles moldes da emenda constitucional 47. Idade e tempo de contribuição são reduzidos em 5 anos para professor, né, que for magistério, ensino fundamental e médio, inclusive no cumprimento do pedágio. O professor tem aí essa vantagem. Mas o grande problema aí é esse, é o cálculo. Porque como é que vai ser o cálculo? Quem seguiu a regra de transição? Beleza, eu cumpri a regra de transição. Vou me aposentar agora de acordo com a regra de transição. E aí, como é que vai ser calculada a sua aposentadoria? Bem, se você ingressou até 31 de dezembro de 2003, tranquilo. Aí você vai ter aí, realmente, vai ser a totalidade da sua remuneração para aqueles que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2003 e que se aposentarem com 60 anos de idade, policiais e agente penitenciário, 65 homens e 62 mulheres, garantindo aí a paridade. Beleza, se chegou aos 65 anos e 60, tranquilo, você vai ter direito à integralidade e paridade. Agora, se você não chegou aos 65 anos de homem, 62 mulher, aí você perde o direito aí à integralidade e paridade. Coisa que já era garantida, né, nas regras de transições anteriores, e aí você deixa de ter esse direito. Se você ingressou até 31 de dezembro de 2003, né, e não se aposentar com 60 anos, policiais, 62 mulheres ou 65 homens, sua remuneração vai ser calculada pela média das contribuições e você não vai ter direito aos aumentos na inatividade para quem é concedido no ativo. Para mim, esse é um dos piores pontos da PEC. É um dos pontos onde mais pecou e, como eu falei para vocês, que, para mim, na minha opinião, atenta contra a segurança jurídica. Você já tinha um direito, uma expectativa de direito, não é um direito adquirido realmente, é uma expectativa de direito, né? Com relação à PEC, a regra de transição anterior, apaga tudo que passou de regra de transição, tem uma regra de transição nova, você se adequa a essa nova regra de transição. E quem garante que não vai vir outra depois? Pior ainda. Né? Quem nos dá essa garantia? Né? E viver em segurança é péssimo. É péssimo. A ideia de previdência é da segurança. É exatamente da segurança. Dizer, não, eu vou trabalhar minha vida toda, vou me matar de trabalhar aqui, vou me desgastar todinho aqui trabalhando, porque quando eu tiver 60 anos, 65, 50, quanto quer que seja, eu vou ter uma garantia de uma velhice tranquila. Mas, realmente, isso parece que não está sendo considerado. E quem ingressou depois de 2003, aí esse nem se fala, né? O cálculo vai ser 70% da média, mais 1,5, 2 ou 2,5, a cada grupo de 12 contribuições, sem garantia de paridade. Isso já era esperado, né? Aí realmente a não manutenção da paridade e da integralidade para quem ingressou até 2003, isso aí já era esperado. Mas para mim aquele item 2 realmente é o pior, né? É o que entrou pior. Pode, à vontade, tranquilo. Para essa regra de transição, que entrou antes de 2003, tá? Tá. E parece que tem lá um parágrafo lá que está mantendo aquela possibilidade de você fazer também aquela redução mais tempo e velocidade. São cumulativos, né? O parágrafo, ele prevê, na verdade, a fórmula, não é do cálculo, o cálculo é feito dessa forma. Né?
Desse aqui, né? 98, né? Esse aqui, exatamente. Você vai acumular com isso. Agora, a fórmula de cálculo vai passar a ser essa. Você vai cumprir esses requisitos aqui, vai haver o cumprimento desses requisitos aqui, mas vai ser calculado dessa fórmula nova. Vai para a média. Vai para a média, exato. Você vai ficar com esses requisitos, que são melhores um pouquinho, mas você vai ficar na média do salário de professor. Isso, exatamente. Esse é o problema. Esse é o que eu acho que é o mais grave, na verdade.